Novamente, bom dia a todas e a todos, a quem está nos acompanhando. Prazer muito grande receber o Paulo Nogueira, já foi apresentado, inclusive o tema, né? Um projeto de desenvolvimento para o Brasil. E esse livro dele aqui, que eu já tive a oportunidade de ler, é fundamental. E o tema é ultra atual, né, Paulo? O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Com essa crise monumental, com o presidente americano completamente desarvorado, toma uma medida hoje, volta amanhã, tá? Uma situação mundial aí de decadência dos Estados Unidos, lógico que de longa duração aí do ponto de vista econômico, a ascensão da China, a Índia com um papel importantíssimo, a Europa que está numa situação aí que a gente não sabe muito bem como é que ela se coloca, a própria questão, o genocídio em Gaza, a guerra da Ucrânia, é uma situação internacional extremamente difícil. O Brasil, pelo seu potencial, tá, é o quinto país de extensão territorial, o primeiro em área agriculturável, o terceiro em minerais fundamentais, raros, aí, 215 milhões de habitantes, energia renovável, uma base industrial importante, apesar de ela ter encolhido, mas fundamental, e desenvolvimento tecnológico, como a Embraer e outros. Então, fundamental a gente ter um projeto, e eu tenho certeza que o Paulo aí vai ajudar a gente a entender melhor essa situação. Muito obrigado, Paulo. Bom dia a todos, obrigado, Odilon, uma satisfação estar aqui nesse encontro de Economia do Sudeste, conversando com economistas aqui de São Paulo, do Rio, de Minas, do Espírito Santo. De fato, como disse o Odilon, é muito importante para entender as possibilidades de desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento autônomo, saber do tamanho do Brasil no mundo. Embora o nosso hino fale gigante pela própria natureza, como nós acabamos de ouvir, os brasileiros frequentemente não se dão conta da dimensão do Brasil. Como disse o Odilon, o Brasil é o quinto maior território, é também a 7ª economia do mundo, medida por paridade de poder de compra, e, se não me engano, a 6ª em termos de população. Não é? Então, o Brasil é um dos gigantes do mundo. Só 5 países no mundo inteiro, só 5 integram as 5 listas de 10 maiores populações, 10 maiores territórios e 10 maiores PIBs. Esses 5 são os 4 fundadores dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China, e Estados Unidos. Né? O Brasil está entre eles. Né? Por isso é que eu dei ao meu livro, ao meu penúltimo livro, o título "O Brasil não cabe no quintal de ninguém". E eu combinei com o Júlio de trazer 2 exemplares para sortear aí entre vocês. Né? Mas o Dilon me propôs um tema muito ambicioso, que é falar de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Sem falsa modéstia, quero dizer a vocês que o tratamento adequado desse tema requer um conhecimento multifacetado, multidisciplinar, que eu não tenho. Né? O que eu posso fazer, o que eu vou tentar fazer, é tratar de alguns aspectos que me parecem essencial num projeto nacional de desenvolvimento e que a minha formação e experiência profissional me permitem abordar, creio eu. Né? Tá certo? Nós estamos falando de um sonho. No hino também se fala que o Brasil é um sonho, né? Um sonho vívido. Né? Mas esse sonho tem raízes históricas, não é uma coisa que saiu do nada. Né? Tem, por exemplo, antecedentes no projeto de desenvolvimento executado no tempo do Getúlio Vargas, no tempo do Juscelino Kubitschek e até mesmo durante a ditadura militar, quando no governo Geisel houve um Plano Nacional de Desenvolvimento. Né? Depois da redemocratização, esse projeto meio que foi se perdendo, infelizmente. Né? E o próprio governo Lula, no seu primeiro mandato, no seu segundo mandato, agora no seu terceiro, não aponta claramente para a retomada de um projeto nacional de desenvolvimento, embora tenha proposto elementos de um projeto, ele não se move consistentemente nessa direção, no meu entender. E eu vou voltar a falar do governo Lula mais à frente nessa minha apresentação. Né? Outra cautela que nós precisamos ter, essas discussões facilmente degeneram numa lista de desejos, né? Uma lista
coisas que são recomendáveis e tal. O Brizola, certa vez, criticaram-no por ele não ter um projeto nacional de desenvolvimento, um plano nacional de desenvolvimento. Ele disse, isso não tem problema. Eu peço ao professor Ed Jaguaribe um plano, ele faz 4 em algumas semanas. O papel aceita qualquer coisa, microfone também, né? Então tem que ter essa cautela, porque o projeto nacional é algo que escapa aos economistas, em parte, porque ele envolve a construção de uma aliança política, né? que dá base a um projeto nacional, né? O que eu vou dizer aqui é que, em primeiro lugar, que um projeto nacional de desenvolvimento requer, entre outros aspectos, pelo menos 4 aspectos importantes. Entre outros aspectos, 4, eu diria, né? Ele tem que ser estatal, não é? Ele tem que ser nacional, como sugere já o título dessa mesa. Ele tem que ser popular também. E ele, número 4, requer uma descolonização intelectual. Esse 4º ponto é imaterial, mas é extremamente importante para o desenho de um projeto nacional de desenvolvimento. Começando pelo primeiro. Talvez, chovendo numa olhada, eu diria a vocês que é essencial para um projeto de desenvolvimento nacional a mão bem visível do Estado, a mão visível e pesada do Estado, das suas agências, das suas empresas estratégicas, do funcionalismo público, né? São elementos essenciais para que o projeto possa se constituir e avançar. O livre-cambismo, o laissez-faire, a confiança nessa mão invisível do Estado, expressão que, se não me falha a memória, remonta ao Adam Smith, né? É uma fabricação ideológica dos países mais avançados, em grande parte. Não é só isso, mas é também isso, essencialmente isso, né? Que tem uma função histórica. O livre comércio, a propagação do ideário liberal ou neoliberal, tem a função histórica de impedir que países menos avançados recuperem o atraso, não é? São os países avançados e competitivos que propugnam essas ideologias de liberalização e são os países menos avançados, mas com consciência do seu potencial, que combatem essa ideologia, né? Então, por exemplo, no século XIX, nós tínhamos na Alemanha um famoso economista chamado Friedrich List, que criou uma expressão que é muito citada até hoje, que os ingleses estavam tentando chutar a escada que eles haviam usado para fazer a primeira revolução industrial do mundo, né? Qual era essa escada? No caso da Inglaterra, foi a aplicação sistemática de políticas mercantilistas, que envolviam a presença forte do Estado na economia. Quando eles se revelaram competitivos, eles passaram a pregar uma nova concepção de política econômica, baseada em Smith, Malthus, Ricardo, na economia política clássica, né? Que tinha como elemento central a crítica ao mercantilismo, né? Mas certos países não se deixaram enganar com essa ideologia. Então, a Alemanha construiu o seu projeto industrial com forte presença estatal. Os Estados Unidos, até antes, na verdade, o List tem um antepassado americano, que é o Alexander Hamilton, a famosa Report on Manufactures, que pregava a proteção da indústria nascente americana, né? Então, Hamilton nos Estados Unidos, List na Alemanha. O Japão, na restauração Meiji, fez um processo de recuperação industrial baseado, em larga medida, na ação estatal, né? Então, esses países não se deixaram enganar. Chegando mais no presente, na década de 80 do século passado, na década de 1980, alguns mais velhos aqui vão se lembrar disso vividamente, né? Houve um renascimento do liberalismo econômico, intitulado neoliberalismo, né? Os grandes pensadores dessa retomada do liberalismo foram o Hayek, o Milton Friedman, por exemplo, né? No plano político, a Thatcher, no Reino Unido, e o Reagan, Ronald Reagan, nos Estados Unidos, e criaram, então, esse impulso global pelo neoliberalismo. De novo, o que você tem aí? O país mais avançado, os países mais avançados, se incluir a Europa, além dos Estados Unidos, pregando
uma livre movimentação de bens, de serviços, de capitais, mas não de trabalho, para o resto do mundo, né? Para o resto do mundo menos competitivo. Eu, na época, não sei se o Odilon lembra, a gente discutia isso nos anos 90, anos 80 e 90, eu me irritava muito com esse neoliberalismo. Eu preferia usar paleoliberalismo, porque era um retrocesso, era um regresso, né, a uma ideologia pré-keynesiana que parecia superada e que voltou com força, né? Nos anos 90, era muito mais difícil falar de projeto nacional de desenvolvimento do que é hoje, porque era impressionante, alguns de vocês vão se lembrar, era impressionante o predomínio da ideologia da globalização neoliberal, né? Era um mito, como eu procurei mostrar, e outros autores também mostraram na época, em larga medida um mito, mas era ardentemente defendida. A começar pelo Fernando Henrique Cardoso, que era um dos ideólogos da globalização na América Latina. O primeiro nome dela foi a teoria da dependência, elaborada em parte pelo próprio Fernando Henrique Cardoso, né? Eu me lembro, por exemplo, de um sociólogo muito prestigiado na época, eu nunca mais ouvi falar dele, um sociólogo ligado aos tucanos, o Luciano Martins, que defendia em livros e palestras que o Estado Nacional estava se aproximando de um fim, que o Estado Nacional estava acabando numa nova era de globalização, né? Parte da esquerda aceitou essa ideologia e tentava contrapor-se a ela com uma globalização do trabalho, das alianças sindicais, partidos populares, que se oporia à globalização do capital. Isso nunca andou para além do discurso e ficamos assim prisioneiros de uma visão do mundo que era altamente nefasta para nós, na minha opinião, né? E na minha opinião, na opinião de muitos. Mas nessa época, pessoas como eu, como Odilon, éramos considerados dinossauros, né? Dinossauros apegados a coisas do passado, né? E nós assistimos o quê? No período Collor, Fernando Henrique Cardoso, e, infelizmente, continuando também no governo Lula, nós tivemos um processo de regressão econômica, de desindustrialização, porque a nossa indústria não podia resistir a uma abertura rápida e indiscriminada do mercado a corporações estrangeiras, né? Tinha desvantagens competitivas importantes, e então a América Latina, de um modo geral, se desindustrializou. Nós aqui também tivemos uma regressão da nossa economia em termos de complexidade. Tem um economista jovem aqui de São Paulo que trabalha muito esse tema, que é o Paulo Gala, com muita capacidade, né? Nós permitimos uma primarização da pauta exportadora. Então, se você olha hoje o que o Brasil exporta, em grande medida, é minério de ferro, soja, outras como commodities, né? Café, né? E quando o presidente da República fala no assunto, às vezes ele meio que aceita isso como uma fatalidade, né? Diz: nós queremos vender café, nós queremos vender frango, nós queremos vender carne, nós queremos vender soja, nós queremos essa liberdade, né? Como se o Brasil pudesse construir uma economia, sendo o gigante que é, baseada no setor primário exportador. Não pode. Não é viável isso no mundo, nunca foi e não é viável hoje, né? O curioso, entretanto, é que, passados assim 40 anos, 30, 40 anos, desde que o neoliberalismo alcançou seu auge nos Estados Unidos e na Europa, os próprios países defensores dessa abordagem, dessa teorização, sofreram as suas consequências e se desindustrializaram também. Se observa, por exemplo, os Estados Unidos, a Europa, o processo industrial regrediu lá, e inclusive a ponto de ameaçar a segurança nacional, porque não há defesa sólida sem uma base industrial ampla, complexa, né? O próprio Donald Trump fala nisso expressamente, né? As indústrias indispensáveis à nossa segurança, da nossa economia, estão erodidas pelo que aconteceu nas últimas décadas, né? Então, curiosamente, o neoliberalismo, não tão curiosamente, né?
o neoliberalismo foi abandonado nos países nos quais ele foi concebido. Não só agora, com Trump, já antes. O Biden já tinha enterrado o neoliberalismo, né? O Trump veio exacerbar essa tendência, e hoje o que nós temos nos Estados Unidos é uma política econômica antiliberal, agressivamente nacionalista, como nós estamos vendo, né? Onde é que essa ideologia neoliberal anti-estatal, anti-projeto nacional, na verdade, foi rejeitada sistematicamente? Foi no leste da Ásia, notadamente na China, países que nunca compraram essa teoria que os países desenvolvidos tentavam exportar para o mundo inteiro, né? Então, você tem, por exemplo, na China, eu morei lá 2 anos e meio, não me considero um conhecedor profundo daquela economia, até porque, na época, eu trabalhava no Novo Banco de Desenvolvimento, muito ocupado com a fundação de um banco, não tive tanto tempo assim de viajar pela China, de conhecer o país, mas, pelo que eu pude verificar, alguns traços importantes que são conhecidos no Ocidente, né? A presença estatal profunda na economia, né? Vou dar um exemplo. Nós interagimos lá em Xangai, no Novo Banco de Desenvolvimento, com os bancos chineses, né? Então, cada um vinha, conversava conosco, nós tínhamos visitas aos bancos chineses, e todos se comportavam como se fossem entidades independentes. Mas, na realidade, todos os grandes bancos chineses são estatais. Não existe na China nada que se compare a um Santander, a um Bradesco, um Itaú, não existe isso. Os chineses mantiveram um controle estrito sobre a parte financeira da economia, controles de capital, controles comerciais, controles cambiais, presença estatal no sistema financeiro, grandes bancos públicos, né? E é claro que existem as famosas empresas privadas não financeiras chinesas, bilionários chineses, né? Conhecidos, né? No mundo inteiro. Mas esses bilionários não têm o papel que têm as suas contrapartes nas economias ocidentais, nos sistemas políticos ocidentais, melhor dizendo. Nos Estados Unidos, os bilionários compram os governos, os lobbies que eles organizam compram o Congresso, né? Tanto que os americanos dizem que eles têm o melhor Congresso que o dinheiro pode comprar. The best Congress that money can buy, né? Os lobbies, o mais conhecido desses lobbies, se tornou agora, por causa do genocídio em Gaza, muito mais conhecido mundialmente, é o lobby israelense, sionista, né? Que é fortíssimo nos Estados Unidos, mas não é o único, né? Tem muitos lobbies. Então, os bilionários os bilionários nos Estados Unidos, eles têm força política. Os bilionários na China têm influência, mas não comandam o sistema político do país. É o Estado Nacional, o partido que comanda. Tanto é essa característica estatal da economia chinesa clara que nem tem muito sentido usar para a China, na minha opinião, a expressão capitalismo de Estado, né? Na verdade, a expressão capitalismo de Estado resgata uma certa valorização do capitalismo, porque atribui ao capitalismo, ainda que estatal, um sucesso econômico estrondoso que aconteceu nos últimos 50 anos. Os chineses não se referem a si mesmos como capitalismo estatal. Eles falam do socialismo com características chinesas, né? E mantêm essa denominação sistematicamente, né? Então, primeiro ponto, o projeto de desenvolvimento tem que ser estatal. Segundo, ele tem que ser nacional, como diz o título do nosso debate, né? Em que sentido nacional? No sentido de que ele tem que ocorrer no âmbito nacional, no âmbito do Estado-nação. Por quê? Porque no âmbito infranacional não há alcance, não há escala para fazer um projeto amplo, né? E no âmbito supranacional não existem instâncias que permitam a realização de um projeto de desenvolvimento para um país, né? Então, quais são as instâncias que se pretendem de desenvolvimento que existem hoje? Tem o Banco Mundial, né? Que é um banco importante. Também tem os bancos regionais de desenvolvimento, tipo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento,
esses bancos têm a ambição de propor projetos de desenvolvimento. Eles chamam de empréstimos programa, né? Program loans, que são voltados para orientar os países na direção do desenvolvimento. Esses empréstimos, esses programas, nunca produziram projeto nacional em país nenhum, né? Os países que progrediram foram aqueles que mantiveram essas entidades um pouco distantes, né? O Banco Mundial, o Banco Asiático de Desenvolvimento, o Banco Interamericano nunca tiveram presença importante nos processos de desenvolvimento. OMC, Organização Mundial do Comércio, há muito tempo que está travada, né? O Trump acabou de liquidar, né? E então, quando, por exemplo, o Brasil recorre à OMC, a Organização Mundial do Comércio, em resposta às medidas praticadas pelo Trump no nosso comércio, isso é cumprir tabela. Não, ninguém acredita que isso vai ter qualquer resultado prático, né? As Nações Unidas também não oferecem, têm seus programas de desenvolvimento, suas conferências de desenvolvimento, mas elas não têm quase nenhuma relevância prática. Uma exceção parcial que eu estou dizendo, a única importante, é a União Europeia, que forma um bloco transnacional em nível regional. Mas mesmo esse único bloco importante que existe no mundo, ele está marcado pela ação nacional independente dos seus integrantes, né? E sofre muito as tensões dessas divergências entre os Estados-nações que compõem o bloco da União Europeia, né? Então, hoje, eu diria a vocês que o nacionalismo é a força dominante no mundo. Só não é dominante o nacionalismo nos países que entregaram o seu destino a forças externas, né? Nos países onde existe uma vontade de manter o desenvolvimento, a prosperidade, o nacionalismo está na ordem do dia, né? Agora, tem dois tipos de nacionalismo, né? Pelo menos dois, tem vários tipos, eu vou destacar dois, né? O nacionalismo aberto, defensivo, mas aberto, que é aquele que o Brasil pode praticar, que condiz com a nossa realidade, né? E o nacionalismo xenófobo e imperialista que prevalece hoje em dia nos Estados Unidos e na Europa, né? São coisas totalmente distintas, né? Você pode ter países muito bem estruturados que, ao adotarem o nacionalismo, se voltam para os outros países com uma face negativa, né? Enquanto que o Brasil, por suas características, tem tudo para praticar um nacionalismo inclusivo, né? Nesse meu livro aqui, Nos Estilhaços, eu até tenho, não é o tema principal do livro, mas tem até alguns ensaios que eu escrevi na época em que Jair Bolsonaro era presidente da República, e que, apesar do nosso momento tão difícil, eu defendi a ideia de que o Brasil podia ter uma voz nova no mundo se superasse o bolsonarismo, né? Foi um pouco delirante o que eu escrevi aqui, até depois de ver que as limitações do projeto nacional num governo como o do Lula, até fico um pouco... Onde é que eu estava com a cabeça para escrever coisa assim? Mas existe uma ambição que pode ser exagerada, mas que é essencial a realizar coisas importantes, né? Então, apesar de tudo, o delírio que existe em alguns textos dos estilhaços mantém a sua validade no meu modo de ver, né? Então, estatal, número 2, nacional, número 3, popular. Muitos nacionalistas brasileiros esquecem que o nacionalismo que não é popular não tem conteúdo real, né? Porque a nação não é um território, não é um conjunto de atividades econômicas, a nação é um povo, né? E se esse povo não está incluído no projeto de desenvolvimento, incluído verdadeiramente, não tem sentido falar em nacionalismo, né? O nacionalismo implica a admiração pelo país, a confiança no povo, né? A confiança que o povo brasileiro pode sustentar um projeto, né? Não é uma ideia vaga, desenraizada, né? Portanto, pressupõe uma distribuição nacional da renda
não pode ter um grau de concentração que o Brasil exibe, um dos maiores do mundo, tem que ter uma abordagem equitativa, educação, que é um projeto de longo prazo. O leste da Ásia não teria o sucesso que teve sem o investimento que fez em educação, né? Deixa eu só dizer um parênteses, voltando à questão nacional. Educação não é mera transmissão de conhecimentos técnicos, é também transmissão de valores, né? Há muito tempo atrás, um professor sul-coreano nos visitou, um professor de ciência política, nos visitou na Fundação Getúlio Vargas. E nós discutimos com ele vários aspectos do desenvolvimento da Coreia. E um ponto que ficou na minha lembrança, ele diz assim, olha, nós mandamos muitos estudantes nossos para universidades americanas e europeias, que têm nível muito bom, mas nós temos o cuidado de preparar os nossos estudantes antes de mandá-los para o exterior. Preparar para uma espécie de choque cultural que eles vão ter quando chegarem nos Estados Unidos, na Europa, né? Prepará-los para enfrentar esse choque cultural, porque as universidades americanas e europeias são um instrumento imperial também. Elas transmitem conhecimento, elas transmitem os valores americanos e europeus, e transmitem também um sentimento de superioridade que atravessa toda a sua maneira de ver as coisas, né? Então, o que dizia o professor sul-coreano? Nós queremos que os nossos estudantes voltem dos Estados Unidos, voltem da Europa, coreanos, e não aculturados. Isso, depois eu acho que eu vou falar um pouquinho mais disso, quando eu falar da colonização intelectual brasileira, mas isso é um ponto importante, né? Então, Projeto Nacional de Desenvolvimento requer coesão, e essa coesão não existe se não há uma sociedade equitativa, né? Existe concentração de renda na Ásia. Sim, a China até teve um aumento da sua concentração ao longo do desenvolvimento recente, mas nada que se compare ao que nós vemos na América Latina, que em termos de regiões, deve ser a campeã mundial de desigualdade no mundo, né? E esse é o calcanhar de Aquiles, do meu entender, sempre foi, do Projeto Nacional de Desenvolvimento Brasileiro. Então, finalmente, o quarto ponto que eu queria mencionar para vocês é justamente essa questão de que não há desenvolvimento nacional sem uma descolonização mental, não é? Há muito tempo atrás, por volta de 1980, o Celso Furtado foi almoçar lá na casa do meu pai, e eu tive uma conversa com ele, tive a oportunidade de conversar com ele pela primeira vez, mais longamente, e manifestei a ele a minha admiração pela geração de economistas da qual ele fazia parte na América Latina, né? Cepal, Prebisch, o próprio Furtado, né? Vários outros figuras importantes, e o Furtado, com um ligeiro sorriso irônico, falou assim para mim, nem todo mundo pode viver numa renascença. E, de fato, eu não saberia que não só eu não viveria numa renascença nos 50 anos subsequentes ou 40 anos subsequentes, mas num processo de regressão do pensamento econômico brasileiro, né? E, na verdade, isso se liga à americanização do ensino e da pesquisa no Brasil. Há muitos focos de resistência no nosso meio acadêmico, importantes, mas o padrão foi esse, né? Então, nós temos professores, alunos, pesquisadores que se formam nos Estados Unidos e voltam para cá com uma cabeça americana, né? É o que faz, os impérios sempre fazem isso, né? Os europeus traziam os africanos, trazem os latino-americanos, os americanos trazem os africanos, trazem os asiáticos, trazem os latino-americanos, assim como Roma trazia a elite das províncias semi-civilizadas para Roma e devolvia esses jovens para suas províncias para exercer o poder imperial romano, né? É a mesma coisa aqui, né? São treinados, melhor dizendo, adestrados, aprendem. Não estou desprezando o que se aprende lá, eu mesmo estudei na Inglaterra, né? Tem muitos elementos de formação intelectual, técnica, mas, junto com isso, vem valores. E vem, sobretudo, uma carga negativa
sobre os nossos países, que é transmitida a esses estudantes, entende? Vou contar também outra conversa que eu tive com outro economista brasileiro, um pouco menos ilustre que o Celso Furtado, que é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, há muito tempo atrás, eu fui a um encontro da ANPEC com ele, quer dizer, com ele. Ele estava lá no encontro da ANPEC, e numa das mesas, o Paulo Guedes estava com a Conceição Tavares, entre outros. E a Conceição acabou com o cara, né? Foi assim, radicalmente incisiva, e deixou o Paulo Guedes numa situação constrangedora. O Paulo Guedes era jovem na época, e, por acaso, eu morava no Rio nessa época, ele também, e nós voltamos, por acaso, no mesmo avião, lado a lado. E ele veio o voo inteiro lambendo as feridas e lamentando o ocorrido, a falta de razão que tinha a Conceição, e chegou e disse uma frase que me ficou na cabeça. Ele disse assim: Paulo, esse pessoal não entende o que está acontecendo. Eu, quando fui para Chicago, ele disse, para a Universidade de Chicago, eu pensava que o Celso Furtado era importante. Quando cheguei lá, vi que não é. Então, esse é um exemplo um pouco caricato, mas relevante sobre como se transmitem os valores, né? Como se transmite um sentimento de inferioridade aos brasileiros que circulam pelo mundo, inclusive estrangeiros, né? Inclusive estudantes, né? Veja você o seguinte, vou dar outro exemplo. Um outro exemplo assim, significativo. Nós temos aí mais um economista dessa formação, que é o Armínio Fraga. É um sujeito até simpático, né? Mas o Armínio, uma vez, eu fiquei impressionado de ver o seguinte: eu estava trabalhando no FMI na época e tinha uma missão do FMI no Brasil. E, na mesma época, estava no Brasil também o secretário do Tesouro do governo americano, que era a contraparte do Manteiga, né? Era equivalente a ministro da Fazenda nos Estados Unidos. E eu fui para uma reunião junto com o Manteiga, acompanhando o Manteiga, com esse ministro americano, com esse secretário do Tesouro, e voltei para o hotel. Ocorre que, por coincidência, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos estava hospedado no mesmo hotel onde eu estava hospedado. E, quando eu chego no lobby do hotel, estava lá o Armínio Fraga. Aí eu disse: Armínio, o que você está fazendo aqui? Ele disse: não, o chefe me convocou. O chefe era o secretário do Tesouro. Chefe. Esse mesmo Armínio, que é uma figura curiosa, agora, recentemente, declarou que estava preocupado com o Trump, com o que o Trump estava fazendo, porque, afinal, os Estados Unidos são, de certa maneira, disse ele, a estrela-guia do mundo. Estrela-guia. Então, essa é a nossa... Essas são os nossos quadros, né? Como dizia o Brizola, volto a citar o Brizola, né? A elite brasileira é um lixo, né? O povo é bom, mas a elite brasileira é, em grande parte, pelo menos, um lixo, né? Então, para concluir essa apresentação e dar um certo tempo para o nosso debate, eu vou falar um pouco sobre o governo Lula, que, como eu disse, não aponta claramente para um projeto nacional de desenvolvimento, para um PND, né? A sua principal função histórica, nessa quadra da nossa história, foi interromper um outro PND que estava em curso, que era o Projeto Nacional de Destruição em andamento no governo Bolsonaro. E essa função histórica continua existindo, porque, em 2026, a função do Lula vai ser impedir a retomada desse Projeto Nacional de Destruição. É claro que nós vamos ter em 26, um quadro semelhante àquele que nós tivemos em 22. Uma polarização entre uma direita patriótica que bate continência para a bandeira americana e usa o chapeuzinho vermelho Make America Great Again, né, do Trump, e um Lula candidato à reeleição, que usa um boné azul. O Brasil é dos brasileiros. Melhor, né? Eu já acho meio lamentável usar um boné
imitando o Trump, mas pelo menos o boné é diferente. E nós estamos aí com o seguinte quadro, entretanto, que explica por que o governo Lula não consegue apontar claramente para um projeto nacional de desenvolvimento. É que, para derrotar a direita entreguista e destrutiva, o governo Lula, o candidato Lula, em 22, teve que fazer uma aliança ampla. E essa aliança ampla pesa no governo, né? Você tem, por exemplo, vamos dar nome aos bois, né? Você tem um Alckmin, ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Os que são aqui de São Paulo sabem a trajetória do Alckmin, né? Não tem nada a ver com desenvolvimento, tem tudo a ver com neoliberalismo, né? Temos no Ministério do Planejamento Simone Tebet. Até teve um papel na eleição, no segundo turno, mas não tem nada a ver com desenvolvimento nacional. Então, se você observa, por exemplo, o segundo escalão do Ministério, ou terceiro, segundo e terceiro do Ministério de Desenvolvimento e Comércio, por exemplo, todos, com uma exceção, são neoliberais. Alguns militantemente neoliberais, né? A única exceção é o nosso companheiro o Wallace Moreira, que é um dos secretários do MIDIC, né? Os demais estão engajados num projeto, nada tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com a abertura da economia brasileira, né? E, se você vai no planejamento, todos do segundo escalão são neoliberais, com exceção de um, que é o Márcio Postman, que vai estar aqui, né? Que é presidente do IBGE. O Márcio, no planejamento, e o Wallace, no MIDIC, estão num isolamento fantástico, né? Tem também a Luciana do IPEA, Luciana no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no Ministério do Planejamento também. Mas o Márcio foi indicação direta do Lula, né? Não sei se foi o caso da Luciana, mas o do Márcio foi indicação direta do Lula. E no Itamaraty, que eu conheço bem, razoavelmente bem, porque meu pai foi diplomata de carreira, né? O Itamaraty hoje está dominado por uma mentalidade neoliberal. É um conjunto de burocratas liberais ou carreiristas que nada tem a ver com a ideia, com a ala nacionalista desenvolvimentista que existiu no Itamaraty e que hoje está difícil de enxergar. Eu não vejo nomes representativos dessa tradição do Itamaraty em matéria de desenvolvimento econômico e social, né? Em suma, o governo está infestado de neoliberais. Realmente, a palavra infestado é a palavra certa. Não é infiltrado, viu? Porque eles não vieram infiltrados, eles foram chamados no contexto de uma aliança ampla, que foi feita para ganhar a eleição de 22 e que talvez tenha que ser feita de novo para ganhar a eleição de 26, né? Então, gente, eu diria a vocês, sem querer ser muito pessimista, que a colonização intelectual se enraizou muito fortemente no nosso país, inclusive em boa parte da esquerda, não é, Odilon? Inclusive em boa parte da esquerda. Essa combinação de colonização intelectual com oportunismo, carreirismo, gera situações que levam, por exemplo, o governo Lula a praticar um discurso ambíguo, o presidente Lula a praticar um discurso ambíguo, que tem elementos de defesa da soberania e tem elementos estranhos, totalmente estranhos a isso, né? Veja, por exemplo, e com isso eu vou terminar, a reação do governo Lula ao desafio que representa o governo Trump nos Estados Unidos, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, né? Essa reação tem elementos bons, né? A reafirmação do princípio da soberania, não é? Mas a soberania é algo que se deve proclamar, mas também praticar, e é mais importante praticar do que proclamar, não é? Frequentemente o que eu vejo é o presidente fazer proclamações boas e isso não se refletir na ação concreta do governo, por causa da presença no governo de elementos hostis a esse projeto, né? Então, o que faz o Trump, em poucas palavras, uma tremenda ruptura, sem precedentes. O Trump acaba de enterrar a ordem liberal que os americanos construíram desde a Segunda Guerra Mundial. Não serve mais aos propósitos deles, então vamos jogar pela janela, né?
Então, a OMC, como eu disse antes, liquidada. Multilateralismo comercial já não tem base nenhuma. Princípio de nação mais favorecida, que é um princípio basilar das relações comerciais internacionais, descartado sumariamente, tá? sem nenhum constrangimento. E vejam vocês, olha que coisa impressionante, os americanos não respeitam mais nem mesmo os acordos de livre comércio que eles assinaram, aprovaram nos parlamentos, com México, Canadá, com Coreia do Sul, com vários outros países. Então, por exemplo, a Coreia do Sul tem uma área de livre comércio com os Estados Unidos. Os americanos vão lá e impõem uma tarifa, rompendo um princípio básico da área, e pedem aos coreanos, façam concessões. Mas que concessões se a Coreia do Sul já abriu o seu mercado num contexto de livre comércio para os americanos? Não é? Então, você tem uma situação realmente maluca, um nacionalismo agressor que atropela a ordem liberal que ele mesmo construiu, que os próprios Estados Unidos construíram. Né? Como é que o governo brasileiro se posicionou com esse tarifaço tão comentado nos últimos meses? Primeiro, reconheceu realisticamente que, embora grave para muitos setores da nossa economia que exportam e dependem do mercado americano, ele não tem um impacto macroeconômico radical, porque o Brasil já diversificou muito as suas relações comerciais externas. Então, a participação dos Estados Unidos no total exportado pelo Brasil é 12%, algo assim, 11%, 12%. O parceiro comercial mais importante, de longe, há muito tempo, é a China. O segundo maior é a União Europeia. Só em terceiro lugar vem os Estados Unidos. Ainda bem, né? Porque países como Canadá e México, que têm uma integração profunda com os Estados Unidos, sofrem muito mais com esse unilateralismo do governo Trump. Mas, paradoxalmente, o governo brasileiro, o próprio presidente da República, tem um discurso curioso, porque é um discurso de defesa do multilateralismo, que acabou, de defesa do princípio de livre comércio. Repetidamente, vocês têm notado isso? O Lula, sem ser chamado a dizer isso, sem ser provocado a dizer isso, fica insistindo que o Brasil defende o livre comércio. Ora, nós somos um país super competitivo internacionalmente, especialmente na área industrial, para defender o livre comércio? Não. Os americanos já não defendem. Eles que até são mais competitivos do que nós em muitos setores, os europeus já não defendem. Né? Por que o Brasil vai carregar a alça de caixão do multilateralismo e a alça de caixão do princípio de livre comércio? Só tem um país que defende com razão e sistematicamente o livre comércio hoje. Um país importante. Quem é esse país? A China. Eu, se fosse chinês, também seria um defensor enfático do livre comércio. Mas o Lula se reúne com os chineses e proclama a defesa do livre comércio. Nós não podemos fazer isso. Inclusive, o unilateralismo do Trump torna mais relevante nós tomarmos cuidado nas nossas relações comerciais externas. Por exemplo, vários países estão tendo seu acesso ao mercado americano restringido ou bloqueado, né, com as tarifas impostas unilateralmente pelos americanos. Esses países todos vão buscar alternativas ao mercado americano agora mais restrito. Entre essas alternativas estará o mercado brasileiro. Então, os chineses vão buscar, provavelmente, já devem estar buscando, desovar no Brasil, a preços muito competitivos, produtos que antes fluíam para os Estados Unidos. A nossa siderurgia já está reclamando disso publicamente. Né? Então, nós vamos praticar o livre comércio nessas circunstâncias? Uma piada. Né? E, na verdade, viu, Odilon, você deve estar acompanhando isso, você gosta desses assuntos. O governo Lula, para minha irritação profunda, tem procurado, desde o começo, e agora insistido nisso, concluir e assinar acordos de livre comércio com várias regiões do mundo. Acordos de livre comércio ou de integração econômica, herdados de quem? Do Paulo Guedes. Acordos que foram desenvolvidos, alguns deles praticamente concluídos, no período Bolsonaro.
entende? Então, o Acordo de Livre Comércio com a União Europeia, do Mercosul com a União Europeia, o de Singapura, que já foi assinado. Singapura pode parecer uma coisa pequena, inofensiva, distante, mas é uma área de reexportação importante para o mercado brasileiro, entende? Agora, vocês viram esses dias, o Mauro Vieira encheu a boca para dizer que vai retomar as negociações de livre comércio com o Canadá. Tem um acordo com a Coreia do Sul em andamento. Então, vejam o que pode acontecer se continuar essa tendência de acordos dessa natureza. Em algum tempo, o Brasil estará enredado numa... está negociando também com a EFTA, European Free Trade Area, que é a área da Europa que não faz parte da União Europeia, um acordo de livre comércio também. Que isso? Nós agora viramos uma potência defensora do livre comércio. Isso é totalmente incompatível, no meu modo de ver, com o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Né? Não pode. O Samuel Pinheiro Guimarães, que era um diplomata da ala nacionalista, desenvolvimentista, morreu há pouco tempo, dizia o seguinte: se você faz uma concessão importante a um parceiro importante como a União Europeia, todos os parceiros importantes vão querer a mesma coisa. Os chineses vão dizer assim: vocês concederam isso para a União Europeia? Nós vamos querer também. Tanto mais que eu olho para o acordo que vocês assinaram com a União Europeia e vocês não ganham praticamente nada com ele. Então, vocês gostam do livre comércio, então, por favor, ampliem o livre comércio também com a China. Os americanos podem dizer a mesma coisa, entende? Então, o governo que nós temos é um governo com muitos méritos, inclusive, notadamente, o de interromper o Projeto Nacional de Destruição, que vinha vindo desde 2018, ou desde 2016, se você incluir o governo Temer, mas não aponta, como eu disse, na direção de um novo PND, de um novo Plano Nacional de Desenvolvimento. Pode surpreender num quarto mandato, mas ainda não o fez no terceiro. Era isso que eu queria dizer. Estou à disposição de vocês para o debate, se houver tempo. Obrigado. Bom, pessoal, nós estamos relativamente atrasados. Acho que a gente podia abrir para 3 perguntas no máximo. Tá? 1, 2, 3. Tá. E aí faz as 3 perguntas e o Paulo responde. Tá bom? Muito obrigado, Paulo. Excelente. Aprendemos muito. Tá? Vamos lá. A Lucia, Haroldo e... Paulo, obrigado aí pela exposição brilhante. Não podia esperar nada diferente. Mas eu queria só ver se você concorda comigo. Você falou do Plano Nacional de Destruição. Eu acho que está correta a interpretação, mas eu diria que não é um plano nacional, um plano internacional de destruição, especialmente aí articulado lá, segundo Engenheiros do Caos e outros livros de referência, pela extrema-direita global. Então, eu queria ver se você concorda ou se você acha que é um plano nacional e por que é nacional. Eu acho que até faz link a minha questão. Só que é um pouco mais específica, Paulo. Eu gostaria da sua reflexão, porque muitos analistas têm dito que estamos num outro momento, digamos assim, econômico, né? Da ascensão poderosa, digamos assim, do setor de tecnologia liderado para as famosas Big Techs, que estariam, digamos assim, por dominar o mundo por uma outra ótica. Então, eu queria saber qual seria a sua reflexão sobre isso. Tá? Oi, também tem um pouco a ver com as perguntas anteriores, mas... Oi, Paulo, tudo bem? A questão é da reação que teve nos anos 30, com a crise de 29, mudança de paradigma, ascensão da social-democracia e da extrema-direita também na época. Mas acabou em Delano Roosevelt um outro pacto. Agora, a crise de 2008 está produzindo também a ascensão da extrema-direita, mas parece que não tem um projeto de esquerda. E a direita ocupou esse espaço, inclusive defendendo algumas pautas como a da proteção tarifária, etc., que eram tradicionalmente de esquerda. Então, eu queria que você comparasse esses 2 momentos e se o Trump também não está aí para proteger as Big Techs, né, no fundo.
Haroldo, você tem toda a razão. É muito melhor falar num projeto internacional de destruição. Haroldo, você tem razão. O projeto é mais bem caracterizado como um projeto internacional de destruição, porque as forças externas estão muito presentes na construção da extrema-direita em países como o Brasil. Inclusive no plano cultural, com a ascensão das igrejas evangélicas, que fazem parte de um projeto internacional. Né? Mas quando a gente fala em extrema-direita, a gente tem que distinguir dois tipos, pelo menos, de extrema-direita. A brasileira, a latino-americana, ela é antinacional. A extrema-direita americana e europeia é nacionalista. Não é? O que a extrema-direita americana, na pessoa do Trump, está fazendo agora em relação ao Brasil? Notem bem que o Brasil está sendo atingido de maneira muito intensa pelas tarifas americanas, com base em argumentos que não são essencialmente econômicos, ou pelo menos não são essencialmente comerciais, melhor dizendo, né? São políticos e apelam diretamente para a defesa do Jair Bolsonaro, como vocês sabem, né? O que eles estão querendo? O que o Trump quer com isso? Quer colocar no Brasil um vassalo, que possa ser o Trump, ou possa ser o Bolsonaro, ou algum outro que ele indique, né? Ele quer ter no Brasil um Milei, em outras palavras, né? E por quê? Porque o Brasil é o único país da América Latina, única é um pouco de pretensão minha, mas, digamos, é o principal país da América Latina a poder oferecer um projeto autônomo em relação aos Estados Unidos. E o Lula, com as suas limitações, é visto como uma ameaça a isso, mesmo com todas as limitações. É incrível você ver, aliás, como o Lula e o governo Lula é percebido de maneira radicalmente diferente daquela que eu, por exemplo, vejo, vocês talvez vejam também, não como um governo moderado, mas como um governo de ultra-esquerda. Essa é a retórica da extrema-direita brasileira, né? Então, nós temos aí, sem dúvida nenhuma, um projeto internacional com ramificações domésticas, né? Sobre tecnologia, eu confesso a minha ignorância, Lucy. Big Tech é um tema fundamental, inclusive para entender a movimentação do governo Trump. Porque, se vocês observarem, desde a primeira manifestação anti-Brasil, que foi aquela carta aberta do Trump ao Lula, em abril, eles falam claramente na importância que eles atribuem às plataformas digitais americanas que estariam sendo prejudicadas pela ação do Supremo, com ordens ilegais e secretas e antidemocráticas, né? Então, as Big Techs... Agora, eu não entendo muito de tecnologia, Lucy, mas me ocorre contar uma coisa. Quando eu estava preparando, tomando notas para essa palestra, eu decidi, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat GPT e fiz a seguinte pergunta: prepare uma palestra sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento à moda de Paulo Nogueira Batista Júnior. Fiquei assustado. Conseguiu preparar algo que eu assinaria embaixo com poucas correções. Algo assim bem argumentado, bem apresentado, num português correto, sabe? Então, a gente se sente até, às vezes, meio redundante com esse progresso tecnológico, e é um tema muito importante, porque se não houver soberania tecnológica, soberania na área de inteligência artificial, por exemplo, nós vamos ficar para trás, né? Mas eu não consigo responder a sua pergunta. E, finalmente, eu não peguei o seu nome? Roberto. Roberto lembra uma coisa importante, que é a reação que houve, inclusive no Brasil, à crise de 29. O Celso Furtado, para citá-lo novamente, falou, descrevendo a reação do governo Vargas, como keynesianismo antes de Keynes, né? Antes da teoria geral, né? do John Maynard Keynes. Já a crise de 28 não desencadeou, a não ser temporariamente, uma reação semelhante, né? Quando a gente fala que falta um projeto de esquerda no mundo, não só no Brasil, isso se deve, a meu ver, ao fato de que a esquerda mais tradicional, a social-democracia, se associou aos partidos tradicionais tão profundamente que o eleitorado passou a vê-la como parte de um mesmo sistema, não é? Então, não é só aqui no Brasil que políticos como Bolsonaro se referem à esquerda brasileira como parte de um sistema, o mesmo sistema que integra
a Globo Lixo. Para eles é tudo parte de um sistema. Esse discurso vinga junto ao povo, junto ao eleitorado, porque houve uma associação tão profunda dos partidos de esquerda com o ideário neoliberal durante tanto tempo que nós nos confundimos e não conseguimos mais dar uma mensagem independente na direção de um projeto nacional de desenvolvimento. Bom, pessoal, queria agradecer ao Paulo. Foi uma palestra brilhante, que eu falo muitas vezes falo aos meus alunos que uma palestra vale por 1, 2 livros que você leria, porque te abre um horizonte enorme. Muito obrigado, eu acho que... Eu quero dar esse recado também. Pessoal, o Paulo anunciou muito bem, ele também trouxe 2 exemplares do livro O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. E esses 2 livros, esses 2 exemplares serão sorteados. A gente, próximo do horário da sessão de autógrafos do livro Estilhaços, que é o outro, a gente vai fazer o sorteio também dos 2 exemplares, tá bom? Um para quem está assistindo em casa e um para quem está aqui na nossa plateia, tá bom? Eu só queria destacar, eu conheço o Paulo desde 89, que eu fiz parte do grupo que elaborou o Programa Econômico por Lula, e aí eu fui procurá-lo para ele ajudar a gente a discutir sobre a questão da dívida externa, todos esses problemas, e leio muito o que ele escreve, logicamente, e é uma referência fundamental para nós todos aqui. Muito obrigado, Paulo, foi muito bom. Tá?